Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui a gente vai fazer a análise do empate em 0 a 0 entre Ipiranga e Grêmio. Se você não assistiu essa partida, você é uma pessoa de sorte, porque realmente foi uma partida bem ruim. Fica tranquilo que esse vídeo não vai ser longo, não tem muito o que falar. Mas antes, qualquer coisa, solta aí a intro e a gente já começa a nossa análise. Então bora lá. Vamos fazer a avaliação aqui de cada jogador. E é isso, né? Vamos começar pelo gol aqui, um dos grandes destaques. O Kaique fez uma excelente partida, principalmente no primeiro tempo, onde o Ipiranga construiu boas oportunidades. O Kaique foi bem exigido e fez boas defesas. Junto com o Gustavo Nunes e o Dodi, para mim, os melhores da partida. Já vou antecipando aqui. O Fábio também foi bem, o Ronald foi bem, mas principalmente o Gustavo Nunes, o Dodi e o Kaique, os grandes destaques, já antecipando. E o Kaique, pelo primeiro tempo, muito bom. Acho que o grande lance do jogo é uma reposição dele com a mão, espetacular. O lançamento, o nível, porra, ele coloca 100 goleiros, velho. Se 5 acertarem uma reposição assim, é muito, tá? Eu acho que o único goleiro que eu consigo imaginar fazer isso é o Lucas Perry, que ele chegou a fazer isso no Botafogo ano passado. Essa reposição longa, assim, até o outro lado do campo, espetacular. E aí o Gustavo Nunes vai para cima da marcação. Se ele faz aquela curvinha da banana, faz a chapada assim, era gol, ele acabou finalizando mais firme, até porque o gramado era bem ruim. E vai no goleiro do Ipiranga que fez a defesa. Mas enfim, o Kaique muito bem, nota 10. Nota 9, só algumas saídas que ele tentava sair de soco e tal, que ele acabava não passando segurança, dava umas bobeirinhas ali. Mas com exceção a isso, muito bem na partida, nota 9. Fábio muito bem na parte defensiva, principalmente. Gostei muito dele, dá uma nota 8. Bruno Vini. A questão do Bruno Vini é que, tecnicamente, ele é horroroso. Horroroso. Em questão de passe, distribuir o jogo, muito ruim. Não passa segurança alguma. É difícil falar, mas eu acho estranho até o jeito que ele corre. Mas, em questão raça, em questão dar esse algo a mais, ele compensa, né? Ele fez uma boa partida nesse quesito. Na minha visão, foi muito melhor do que o Gustavo Martins, inclusive. E olha que eu gosto do Martins. Então vai uma nota 8 para o Vini. A gente não tomou gol, compensou nessa raça. Mas essa saída de jogo dele, sei lá, não me desce, eu não gosto. O Martins fez uma partida abaixo, muitos erros de lançamento, bobeira em saída de bola, marcando mais ou menos. Vai uma nota 6, não gostei. O Wesley, cara, desde a copinha eu já falava, o Wesley era o titular? Era, mas o José Guilherme sempre entrava e rendia mais na minha visão. Entrou bem também o José Guilherme. Eu gosto mais dele, o que eu posso fazer? Eu gostava mais do reserva do que o titular. Não é porque o cara é da base que ele é bom. Eu não gosto do futebol do Wesley. Primeira aparição dele, ele já fez merda contra o São Paulo ano passado. Essa aqui é a verdade. Mas, enfim, é novo, né? Tem potencial ainda. Mas eu prefiro o José Guilherme. Eu gosto mais, tá? Na minha visão, tem mais habilidade, é mais rápido, marca mais. Enfim, eu prefiro mais o José Guilherme. Eu achei que o Wesley foi abaixo, não aproveitou a oportunidade, ainda tomou uma caneta. Enfim, dá uma nota 3. Pro Ronald, nota 6. Eu não gosto muito do estilo de jogo dele, porque não é aquele estilo de jogo pegar a bola, conduzir, armar o jogo. É completamente o oposto do PP, por exemplo, do que era o Maicon. É um cara que é tipo um motorzinho mesmo. É um cara que vai tocar, ao invés de aparecer para receber, ele vai se deslocar, se movimentar para aparecer sozinho. Isso é interessante, é bom ter esse tipo de jogador. O segundo tempo ele cresceu bastante, fazendo boas jogadas, bons cruzamentos. Nota 7 na real. Nota 6 não, nota 7. O Nathan, nota 0, velho. Bizarra a atuação dele. E eu já tô falando aqui, não é de agora, hein? Não pode usar o Nathan Pescador como meio campista. E eu não falo que é pra liberar, mandar embora, nada disso. O que eu falo é, usa ele como segundo volante. De frente pro jogo eu acho que ele pode render. Agora, ele tendo o camisa 10 para dar um passe diferenciado, chegar para finalizar, não dá. Nem ele nem o Cristaldo rendem o que deveria. O Cristaldo é sumido da partida e o Nathan é um cara que não é decisivo para fazer gol e para dar assistência. É um cara que para um segundo volante, beleza. Eu acho que ele pode render o que o PP rende, mas não o que um meio campista deveria render. Nota 0, bem abaixo. O Dodi, esse é o Dodi que eu espero. É um cara que marca bem, é um cara que sai pro jogo, não é nenhum gênio, mas é um cara que distribui bola para lá, para cá, para lá.
E que nem eu falei, ele vai ser muito importante para o time. Eu gostei muito da contratação dele. E já dá pra ver. Esse daí é o Doge da partida de ontem. É muito bom jogador. Dá uma nota 8, um dos melhores da partida. Roubando bola, distribuindo com bons passes, aparecendo pro jogo. Não espera dele uma jogada genial. Agora espera dele o cara que vai dar carrinho, o cara que vai aparecer pro jogo. Enfim, gostei demais. Nota 8. O Gustavo, pô, quando eu pedia o Gustavo, quando eu pedia o Alisson, o Jardiel, não é porque é só porque dá base, é porque o cara mostrou que tem potencial. E o Gustavo foi o melhor da partida, junto com o Dodi e o Kaique. Na partida no empate contra o São Luís também foi um dos melhores. E, pô, é porque realmente não faz sentido você insistir no Galdino. Não faz sentido você querer colocar esses caras que não rende. O próprio Natan e o Galdino. Eu sei que muita gente deve estar falando, como é que foi os moleques da base? Não existe isso de moleque da base. Olha a escalação. O moleque da base aqui era só o Gustavo Nunes e o Wesley, de aposta. Só. Da onde que tá os moleques da base? Bruno Vini não é da base, o Kaique não é da base, o Fábio não é da base, o Natan não é da base, o André não é da base, o Galdino não é da base. Talvez o Ronald, mas o Ronald também já é de seleção, já jogou ano passado, o Martins também. Os únicos que estão aparecendo agora é o Gustavo e o Wesley. Não é a aposta da base, foi duas. O resto tudo é cara já rodado aí, que já jogou. Então, esse discurso de dar rodagem pros caras não existe. Por dar rodagem pros caras, dar rodagem pro Galdino, não. Pro Gustavo vai uma nota 9. Só falta a tomada de decisão. Mas uma coisa que me irrita é o seguinte: dá pra ver que a cobrança é muito maior no Gustavo do que no Natan, do que no Galdino. Isso tá errado, cara. É melhor você colocar um cara que vai tentar 1000 vezes, vai acertar 5, do que um cara que vai tentar 2 e vai errar 2. Entendeu? Então coloca o Gustavo, coloca o Alisson na direita. O Alisson não foi nem relacionado. O Jardiel nem relacionado. Que isso, cara? Pô, não é possível que eu saiba mais que esses caras, velho. Não é possível. Não é possível. Enfim, mas o Gustavo foi bem. Nota 9. O André teve bons passes, mas também não conseguiu fazer muita coisa. Vai uma nota 6. E o Galdino 0 também, muito mal. Colocar o Galdino e o Natan nesse jogo é um crime. Pô, se é pra dar rodagem pros caras, coloca os caras. E não... Pô, não existe isso, velho. Depois vão falar, a base não deu resultado. Coloca o Natan e o Galdino, da onde que isso é base? Entrou o Pedro Lucas, entrou mal. Na minha visão já passou o tempo dele, tanto dele quanto do Rubens. Se até agora não rendeu, até porque não tiveram muitas oportunidades. Já faz uns 2, 3 anos que era para eles terem tido mais oportunidade. Não teve, então não adianta, já passou o tempo deles. Hoje já são outros caras que merecem as oportunidades. Que aí é o Jardiel, o Alisson, são os caras que era para estar recebendo a oportunidade. O Riquelme, que estava no banco, né? O Cheron também. Mas enfim, para mim é emprestar esses dois, não tem nem muito o que fazer. Já era para estar disputando inclusive outro gauchão por outra equipe, ou outro campeonato estadual por empréstimo. Não estou falando vender, estou falando por empréstimo. Porque para esses caras já era para ter sido utilizado, rendido faz uns 2, 3 anos, não fizeram por merecer, na minha visão, né? Para estar tendo essas oportunidades, né? Então, na minha visão, era para ter sido emprestado. Enfim. E o José Guilherme eu achei uma boa mexida, só achei que tinha que ter entrado antes. Ele entrou, deu uma movimentação bem melhor na esquerda. Vai uma nota 8, entrou bem. Enfim. É porque, na minha cabeça, isso daí é muito simples, velho. Jogador de base, cara, rendeu bem na copinha, já puxa pro time principal, deixa no banco. Se o cara que é o titular não tá rendendo, como é o caso típico do Galdino, coloca o Alisson, que é o ponta direito da copinha, e acabou. Nem nesse time que era o de base foi relacionado o Alisson. Nem nesse. Quando que o cara vai jogar? Nunca. Por isso que esses caras vão embora, velho. E vai falar que os caras tá errado? Não, eles não jogam. Não é nem relacionado. Então é complicado. Estatísticas não tem, só a tabela aqui, ó. Segundo colocado com 17 pontos. Depois desses 2 tropeços, cai para a segunda colocação. Mas tanto faz. Terminando em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tanto faz. O importante é passar, ficar entre os 8, é quase impossível não ficar entre os 8, pelo que é o Grêmio, né? É continuar, não é porque fez essa partida ruim aí que é para tirar os moleques da base, é para colocar e colocar ainda mais. Parar de usar o Galdino e o Natan e colocar ali o Riquelme, o Cheron, o Alisson. Esse cara precisa de ter oportunidade. Enfim, mas no geral,
teve boas notícias na partida, que aí é o Gustavo Nunes, o Dodge e o Kaique. O Fábio eu também gostei, e o Ronald também. Mas principalmente o Gustavo Nunes, o Dodge e o Kaique, os melhores. O que dá pra destacar aqui no Ipiranga? O Gedeilson é muito interessante, cara. Para um grupo assim, seria interessante ter um jogador assim. Não vai ser caro, seria barato. Pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. É um cara habilidoso, corre bastante. Mas, enfim. Antes de contratar, teria que dar chance pro José Guilherme, pro Igor, enfim. Mas isso não vai acontecer. Esse Tadei aqui é bom jogador. Fez o Wesley sofrer em muitos momentos. E é isso. Não tem muito mais o que destacar. Não tem muito mais o que falar. Então, pra mim, o craque da partida foi o Gustavo, tá? Se não fosse o Gustavo, seria o Dodge. Se não fosse o Dodge, seria o Kaique. Os 3 melhores da partida, na minha visão. E aí fica a ressalva pro Fábio e pro Ronald também muito bem na partida. Tá ok? É isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Só deixa eu ver quando que é o próximo jogo. Em casa contra o Santa Cruz. Ali, não tem segredo. É o Gustavo na ponta esquerda. Acabou. Ele que tem que ter essa minutagem. Ali é o José Guilherme. Não tem muito o que falar. O José Guilherme rende mais que o Wesley. O Dodge tem que continuar tendo minutagem. O Ronald também. Enfim. E aí eu queria ver o Jardiel, né? O Jardiel e o Alisson. Fizeram uma excelente copinha também. Mas enfim. É difícil. Eu só falo a minha opinião aqui. Eu não posso fazer muita coisa. Enfim. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.